Olá você, tudo bem? A paz do Senhor, meu irmão, em Cristo Jesus. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, com todos que ouvem, que veem, que ouvem este vídeo. Vamos meditar comigo, meus irmãos. Pegue aí a sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 4. Vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, que tem por título O Maior no Reino dos Céus. Diz assim a palavra: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Amém, meu querido? Esse texto, meus irmãos, ele nos mostra que os discípulos chegam para Jesus fazendo uma pergunta, dizendo: quem é o maior do reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Eles fazem essa pergunta a Jesus. Mas Jesus vai ser bem direto com eles, meus irmãos, quando ele diz assim, neste versículo 3: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, Jesus diz que tem que primeiro entrar no reino dos céus, para depois pensar, em ser o maior no reino dos céus. Há outro texto aqui em Mateus que fala exatamente quem entra no reino dos céus, que está no capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 23, que tem por título Quem entra no reino dos céus. Os discípulos fazem a pergunta a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Então, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 21 até o 23, que tem por título Quem entra no reino dos céus, diz assim a palavra de Deus: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas Jesus vai bem diretamente e diz assim: E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, quem entra no reino dos céus, diz aqui a palavra de Deus, é quem faz a vontade do Pai. E qual seria a vontade do Pai, meus queridos? A vontade do Pai é que venhamos crer que Ele enviou o seu Filho ao mundo, a este mundo. A vontade do Pai, meus queridos irmãos, é que levemos o Evangelho, propaguemos o Evangelho a todo mundo, Como diz no versículo da Bíblia, como diz a palavra do Senhor: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A vontade do Pai é a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então são esses que entram no reino do céu, irmão, que faz a vontade do Pai. Não aqueles que estão dentro da igreja, se achando muito religioso, mais religioso do que outros, Aquelas pessoas que fazem acepção de pessoas dentro da igreja, Aquelas pessoas que vão para a igreja para contendar com irmãos, para falar da vida de irmãos.
e se acham religiosos, né? Esse Jesus dirá assim, abertamente ele vai dizer assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então isso é iniquidade, meu irmão. Isso não é do agrado de Deus. Você fazer acepção de pessoas, a gente vê isso demais dentro da igreja, meu irmão. Muitas vezes nos entristece ver pessoas dando oportunidade a outras e aquelas que se prepararam não têm oportunidade, não é? Chega uma pessoa ali que é dos seus, né? Que ele acha que é dos seus, né? Aí dá oportunidade, onde aquela que, porque é humilde, porque é simples, né? Aquela que se preparou, aquela que, que ensaiou, aquela que louvou, né? E quando é na hora, essas pessoas são desprezadas. Então, isso é acepção de pessoas, meus irmãos. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus. A palavra de Deus diz aqui, meus irmãos. Deus, ele não vai conhecer, né? Ele vai apartar. Ele diz assim: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Olha aqui as escrituras sagradas e você vai ver, meus irmãos, quem é que entra no reino dos céus. Não faça acepção de pessoas, não contenda com seu irmão, não fale da vida do seu irmão. Aleluias. Voltando aqui ao versículo, ao capítulo 18, meus irmãos, onde Jesus ele diz quem é realmente o maior no reino dos céus, né? Ele vai dizer assim, Jesus, no capítulo 18. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Porque aquela criança, a criança que Jesus coloca nos meus discípulos, ele mostra que verdadeiramente aquele que se fizer como criança, esse é o maior no reino dos céus. Por quê? Porque a criança, meu irmão, ela é pura, a criança é humilde, né? Então, meus irmãos, que essa palavra ela seja guardada em nossos corações, né? Para que a gente venha se fortalecer, né? Para que a gente não venha se entristecer quando a gente está na igreja, que a gente presencia essas ações que não agradam a Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Eu desejo a todos a paz do Senhor. Fica com Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, para todos sempre. Amém?